A gente faz promessas o tempo todo, não é? Algumas são mais do dia a dia, mas outras são juramentos sagrados. Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva teológica bem particular, que enxerga certas promessas não só como palavras, mas como verdadeiros atos de adoração, com consequências divinas e tudo. Vamos direto ao que interessa, ao coração da questão. E a pergunta é essa, né? Quando é que um simples "eu prometo" vira uma coisa sagrada? Pensa só na diferença entre prometer encontrar um amigo para tomar um café e fazer um juramento num tribunal. De acordo com a visão que estamos explorando, a grande virada de chave está em quem é invocado como testemunha. Então, o que seria um juramento legítimo? A resposta pode até surpreender. Ele é visto como um ato de adoração. Pois é, segundo essa perspectiva, um juramento de verdade é um ato de adoração. E o que torna isso tão poderoso, sabe? É a dupla função que se dá a Deus nesse momento. Ele não é só uma testemunha que está ali, observando de longe. Não, ele é também o juiz final da veracidade daquela palavra. Isso muda tudo. Transforma uma promessa entre pessoas em um pacto com o divino, o que, claro, eleva as consequências a um outro nível. E essa ideia não surgiu do nada, não. Ela está totalmente enraizada nas Escrituras. Dá uma olhada nessa citação de Jeremias. Ela é uma das bases desse conceito todo, porque conecta o ato de jurar diretamente com a verdade, a justiça e, no fim das contas, com a própria natureza de Deus. Ok, se o negócio é tão sério assim, tem que ter regras, certo? Com certeza. E elas são bem específicas. Então, quais são essas regras? A estrutura é bem clara. Como dá para ver aqui, só se pode jurar pelo nome de Deus e só em assuntos realmente importantes, tipo para confirmar uma verdade ou para botar um ponto final numa briga. Jurar por qualquer outra coisa ou fazer isso de forma leviana não é só errado, é considerado um ato pecaminoso mesmo. E não é só invocar o nome de Deus e pronto. Para um juramento ser válido, ele precisa de 3 pilares. Primeiro, a verdade, ou seja, afirmar só o que se sabe que é fato. Segundo, a justiça. A causa tem que ser moralmente correta. E terceiro, o discernimento, que é entender a seriedade, o peso daquele ato. Se faltar um desses, o juramento todo desmorona. E aqui tem um ponto que é fundamental sobre honestidade. Nada de letras miúdas. A fonte proíbe usar linguagem ambígua ou as tais reservas mentais. A promessa tem que ser clara, direta, em resumo, sem truques, sem brechas. Agora vamos dar uma olhada num conceito que é parecido, mas que tem uma diferença crucial: o voto. Qual é a diferença, então? É a direção da promessa. Um juramento, como a gente viu, é feito a outras pessoas, mas com Deus de testemunha. Já o voto, não. O voto é uma promessa feita diretamente para Deus, se comprometendo a fazer algo específico para Ele. E olha só, igualzinho a juramentos, os votos também são tratados como um ato religioso muito sério, com base forte nas Escrituras. A ênfase aqui não é só em fazer a promessa, mas na obrigação sagrada de ir lá e cumprir o que foi prometido. Certo. E como essa teologia toda se aplica na prática? É aqui que a nossa fonte usa esses princípios para analisar uma instituição bem específica, os votos monásticos. É super importante deixar claro que o que a gente vai ver agora é a crítica feita por esta fonte, aplicando a lógica dela. Bom, a fonte, então, analisa 3 votos monásticos clássicos: o de celibato, o de pobreza e o de obediência. E, de acordo com a interpretação dela, esses votos não são o ideal de perfeição, não. Pelo contrário, são descritos como armadilhas supersticiosas e iníquas. Na visão do texto, eles poderiam, na verdade, desviar uma pessoa dos seus deveres cristãos fundamentais, como o trabalho e a família. Ok, depois de toda essa análise, qual é a grande lição que fica disso tudo? A lição central dessa teologia é que as palavras têm um peso enorme. Elas não são vazias. Dentro dessa visão, elas têm o poder de amarrar a alma e de chamar um julgamento divino. Cada promessa solene se torna um ato de uma responsabilidade gigantesca. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Imagina só, por um momento, se a gente aplicasse esse princípio no nosso dia a dia. Se cada "eu prometo" tivesse o peso de um juramento sagrado. Como isso mudaria as nossas interações, os contratos, a nossa própria integridade? É algo para se pensar. Obrigado por acompanhar.